Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje vamos visitar o Museu Casa do Pontal, que fica no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, Estrada do Pontal. O museu tem como missão trabalhar pela memória, reconhecimento e valorização da arte popular brasileira. Antes de irmos ao museu, uma paradinha para apreciar a cidade maravilhosa. Quem resiste a um dia lindo e a um mar desses? Agora, pé na estrada. O Museu Casa do Pontal está instalado em um sítio de 5.000 metros quadrados, no Recreio dos Bandeirantes. Seu jardim foi desenhado para entrar em perfeita harmonia com a vegetação, as galerias do museu e a reserva ecológica que existe em volta. Olha só, uma delícia! Esse é o Museu Casa do Pontal e esse museu nasce a partir da paixão de um colecionador, Jacques Van de Beeck, que chega no Brasil em 1947 e logo começa a viajar por todas as regiões e se seduz pela arte popular que ele encontra, numa época em que essa produção não era uma produção que estava tão à vista como está hoje. Então, já que começa a comprar e vai colecionando como um desejo pessoal, como alguma coisa que só diz respeito à sua própria vontade de conviver com a beleza, com a criatividade, com a inventividade dessas criações populares. E, pouco a pouco, ele se dá conta que ele constrói um imenso acervo. Jacques pesquisou artistas populares brasileiros durante 40 anos viajando pelo Brasil. Então, em 1976, quando o acervo dele já conta com 2.000 obras, ele compra esse terreno, que é o terreno do Museu Casa do Pontal, e aqui ele instala pela primeira vez a sua coleção. A vinda de Jacques Van de Beeck para o Brasil teve um incentivo do pintor brasileiro Cândido Portinari. Após passar por um campo de trabalho forçado na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o pintor francês estava precisando espairecer e foi convencido pelo brasileiro que o Rio de Janeiro tinha tudo o que ele precisava. Ele era um pesquisador, um apaixonado, que recebia muitas pessoas, divulgava muito a arte popular, mas foi justamente a partir do momento em que ele para de poder financiar esse espaço que a Casa do Pontal se transforma no Museu Casa do Pontal. E sobre isso eu quero falar com vocês melhor. Nós estamos aqui para isso. Vamos lá? O museu tem cerca de 8.000 obras. Elas são, na maioria, modelagens, esculturas, enfim, objetos. E ele está organizado tematicamente. Então, o que o público vê quando chega no museu será essa divisão por setores. Esses setores têm por objetivo mostrar a visão que os artistas populares têm da vida brasileira, da vida cotidiana, dos sonhos, das fantasias, enfim, de todas essas ações complexas que formam o dia a dia de cada um. O Museu Casa do Pontal não é apenas um museu completo de arte popular brasileira, mas pode também ser considerado um museu antropológico que permite uma visão abrangente da vida e da cultura do brasileiro. A arte popular, ela é a arte que é feita por aqueles que não tiveram acesso à escolaridade formal plena, são as pessoas que vivem nas periferias de alguma forma, sejam periferias tidas como as zonas rurais, sejam as periferias urbanas mesmo. Elas mostram justamente o ponto de vista daqueles que nunca tiveram direito à história oficial. Ou seja, são os artistas populares que se tornam protagonistas da sua própria história e representam, então, a sua visão de mundo.
As visitas educacionais aqui do Museu Casa do Pontal procuram aproximar o público da arte popular de forma que eles se identifiquem com aquela arte, com aquela cultura, que eles se sintam pertencentes àquela cultura, né? Então a gente aproveita a linguagem teatral, que é uma linguagem muito dialogal, para permear toda a visita com essa linguagem, né? O teatro popular, ele está sempre perguntando ao público, o público está sempre se manifestando, sempre dizendo o que ele acha, o que ele identifica, como é que aquilo é para ele. Então a gente procura fazer isso dentro das nossas visitas. Por isso que as nossas visitas são muito mais instigativas do que uma visita informativa, por exemplo. A gente está sempre perguntando, brincando. Joguei meu chapéu pro alto, aparei com a vassoura. Não há pessoa mais querida que a nossa? Diretora? Noemi ou a professora? A arte popular, ela tem essa facilidade, ela é uma linguagem muito direta com a pessoa. Então, pra gente que trabalha com educação, é uma maravilha, porque é uma boa forma do aluno poder fazer suas ligações cognitivas, afetivamente, quer dizer, uma coisa que ele vai guardar pro resto da vida, não vai esquecer jamais. E ele vai se sentir pertencendo, vai se identificar com essa cultura, vai ver como é que é importante a bagagem cultural que ele tem, como é que as coisas da casa dele são importantes, as coisas que a mãe dele ensina para ele, que o pai dele ensina para ele. Então, todos esses valores são resgatados aqui dentro da visita do Museu Casa do Pontal. E rapidinho, mamulengo, 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 mamulengo. E teatro de boneco, alguém conhece? Quando a gente bota a mão dentro do boneco. A mão, o senhor pode vir aqui, por favor, senhor Breno? O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo, pensando que ia levar outra bolacha, teve um desmaio. E a rosa pôs-se a chorar. Ela tá fungando, chora forte, Rosa. A arte popular, ela começa, a gente tem que pensar que é um conceito, evidentemente que não tem um início, a arte popular, ela sempre foi feita porque faz parte do homem representar obras que falam do seu universo simbólico, mas isso que nós estamos chamando contemporaneamente de arte popular e o que se chama nesse Museu de Arte Popular é aquela produção que começa a ter uma legitimidade a partir de 1947, com uma exposição que ocorre no Rio de Janeiro das obras de artistas pernambucanos. O cenário naquele momento era o do pós-guerra. Chegava ao Brasil a indústria do alumínio e do plástico. Com isso, a indústria do barro, que fazia louças e outros objetos usados no dia a dia das famílias, entrou em decadência. Quando acontece essa crise, existe uma resposta positiva a ela. E a resposta positiva é justamente essa resposta criadora que vai fazer com que artistas de várias partes do Brasil comecem a produzir esse tipo de obra mais figurativa. Então, Mestre Vitalino é uma figura muito importante. Filho de lavradores, Vitalino Pereira dos Santos, ou Mestre Vitalino, nasceu em Caruaru, Pernambuco, no comecinho do século XX. Em suas obras, ele retratava o modo de vida dos sertanejos. Só trabalha com madeira na madeira. Vamos sentar aqui, galera. A mãe do Vitalino, Dona Josefa, ela fazia panela para vender na feira de Caruaru. E aí, ele pegava os restinhos que sobravam da panela e fazia boizinho, bonequinho. E aí, gente, sabe o que acontecia? Ele pegava e ia pra feira, a mãe ia pra feira e falava, Vitalino, vem me ajudar. Ele falou, tá bom, mãe, mas posso levar meus brinquedos? Pode. Aí chegava lá, ela botava as panelas assim em volta e ele ficava do lado dela brincando. Aí passava um senhor e falava, ô, dona Josefa, quanto é que custa essa panela? R$10, moço. E esse brinquedinho aí, quanto é que custa? Ah, esse brinquedinho não tô vendendo não, foi meu filho Vitalino aqui que fez. O quê? Esse garoto de 5 anos fez esses brinquedinhos tão bonitinhos? Sim, senhor. Caramba, esse garoto vai ser um grande artista. E assim foi. Vitalino virou artista. Mas ele resolveu fazer brinquedos que contavam história. E sabe como é que ele fez isso? Ele ficou olhando tudo quanto é história que ele via acontecendo do caminho da casa dele até a feira. E aí via a história do homem tirando leite da vaca, via a história do homem passeando em cima do boi, levando a mulher pra feira, via do homem arando a terra com boi. Vitalino enxergava o que todo mundo podia ver.
Em 1947, ele integra a Exposição de Cerâmica Popular de Pernambuco. 2 anos depois, suas obras chegam ao Museu de Arte de São Paulo e, mais tarde, atravessam o oceano e desembarcam na Suíça. Hoje, existem algumas obras do mestre Vitalino no Museu do Louvre, em Paris. Ele é importante porque foi a partir dele que, de certa forma, ganha visibilidade esse mundo imenso de criadores populares que até então não tinham, digamos, uma maneira oficial, entre aspas, de se mostrarem, de serem vistos. Como é o caso de José Antônio da Silva, mais conhecido como Zé Caboclo, que com seus bonecos de barro se tornou um dos mais conceituados artistas populares de Caruaru. Aqui a gente está encerrando esse foco maior sobre a vida rural. Essa peça é uma peça bem interessante porque ela é uma casa de farinha e, ao mesmo tempo, essa peça ela tem movimento. E ela justamente ela vai mostrando que para que a farinha seja feita é preciso um trabalho coletivo. Advogado, delegado, dentista, barbeiro, peão de obra, tem até eletricista. Em meados do século XX, o mundo rural migra para a cidade. Os temas comuns na arte popular acompanham o movimento migratório. Essa exposição fala do universo das profissões. Tem profissão para todos os gostos, feitas por diferentes pessoas. E obras da artista plástica Noemisa, nascida em 1947 no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Essa nossa grande artista tem mania de desenhar bolinhas, estão vendo? E florzinhas em tudo que modelar. Agora o desafio que eu vou lhe desafiar, posso? Pode. Encontre uma obra dela naquela vitrine de lá, observando essas coisas que eu acabei de contar. Onde é que tá a peça da Noemisa? Tem bolinha? Tem florzinha? Tem barro branco, vermelho e bege? Então é da Noemisa. Outro artista representado no museu é o mineiro Antônio de Oliveira, nascido em 1912. Assim como o mestre Vitalino, ele começou a esculpir suas peças aos 6 anos de idade, você acredita? Mas a matéria-prima dele não era o barro. Antônio era mestre em talhar diversão em madeira. O Antônio de Oliveira só trabalha com madeira. Quem trabalha com madeira é o Antônio de Oliveira. Para eles, bonequinhos eram como seus filhinhos. Dava nome, dava tudo, só não dava mamadeira. Transformava em boneco quase que a cidade inteira. Pois Antônio de Oliveira era o rei da brincadeira. E quem trabalha com madeira, Antônio de Oliveira. O Antônio de Oliveira trabalha com madeira. E quem trabalha com madeira? O Adalto mora em Niterói. Com massa sila, ele constrói bonecos animados, geringonças 1000. Espalha com arte a cultura do Brasil. No próximo bloco, vamos conhecer o Adalton, um artista que resolveu dar vida aos personagens que modelava. E também mostrar as obras que foram inspiradas nas festas populares. Senhoras e senhores, prestem muita atenção. Está na hora da nossa apresentação. Vou falar de uma festa popular. É o Boi Bumbá. Voltamos ao Rio de Janeiro para continuar nossa visita ao Museu Casa do Pontal. Seu acervo, resultado de 40 anos de pesquisa do artista plástico francês Jacques Van de Beuk, é composto por cerca de 8.000 peças de 200 artistas brasileiros. No primeiro bloco, vimos alguns artistas que retrataram em suas obras cenas cotidianas da vida rural e da cidade. O foco agora é na produção que trata do imaginário e da subjetividade do artista.
A propósito daquilo, eles nos ajudam a falar de um assunto que é bem importante em relação à arte popular. A arte popular, ela não constitui um estilo de arte. Ela constitui um campo sociológico, mais do que um estilo de arte. Admite todo tipo de contribuição. Então, você tem grandes artistas, grandes autores, e aqui a gente está vendo uma obra do mestre Galdino. Galdino foi um criador excepcional. Ele é contemporâneo de mestre Vitalino, Zé Caboclo e todos esses grandes nomes. Só que a produção dele, ele faz esse tipo de obra, ele gosta dos chifrudos, ele gosta de trabalhar com oposições. Então você tem muitas obras onde tem oposição entre o homem e o bicho, ou a fusão entre o homem e o bicho. E depois ele vai fazer o Lampião-Sereia, dizendo que se Lampião tivesse conhecido o mar, ele teria abrandado o seu caráter, a sua personalidade. Então essas coisas são muito interessantes, porque revelam um pensamento, uma autoria. E agora a gente vai ter o GTO, Geraldo Teles de Oliveira, mineiro, que fez essa criação assim completamente única e também uma criação de maturidade. Ele começa a produzir depois dos 50 anos. Então, como um rompante, a partir de um sonho, ele acaba entalhando obras com muita personalidade, muito particulares. Essas obras, existe uma curiosidade muito interessante. Elas são feitas num único tronco de madeira, não tem nenhum tipo de corte. Então, as próprias correntes, esses elos, eles são todos entalhados. Quer dizer, a escultura estava na cabeça do artista. Ele tinha um plano mental. Esse plano mental possibilitou a ele construir isso. E nós temos, por exemplo, um outro tipo de escultura, que é a escultura do Nino, no Ceará, que tem essa coisa assim, essa linguagem tão contemporânea, tão moderna, trazendo esses planos com esses desenhos esquemáticos, e isso é muito legal também. Puxa, mas é tão variado, são tantas coisas diferentes, né? E tudo isso faz parte da arte popular brasileira. São múltiplas estéticas, correspondentes a múltiplas heranças culturais. Manuel Fontoura, o Nhô Caboclo, por exemplo, filho de mãe índia e pai negro, criava obras que se movimentam como móveis ao vento. Alguém aí já foi na praia? Já viram o moço vendendo? Olha, o mate geladinho, moça bonita não paga, mas também não bebe. Já viram o moço vendendo algodão doce no parque? Já viram o moço vendendo bandeirinha de time na porta dos estádios? São os vendedores ambulantes. E esse cara aí, o Adalton, mora em Niterói. Com massa secreta e argila ele constrói bonecos animados, geringonças mil. Espalha com arte a cultura do... Mas vocês sabem. O artista carioca Adalton Fernandes Lopes trabalha com um leque variado de temáticas. No caso aqui, são os vendedores ambulantes. Mas o que ele mais gosta é de dar vida a seus personagens. E para isso, ele cria engenhocas imensas, onde centenas de figuras articuladas movimentam-se animadamente. Uma de suas obras com diversão garantida, que faz parte do imaginário de todas as gerações de visitantes, é o circo. Respeitável público! Tem corda bamba? Tem trapezista? Tem banda? Tem mágico? Tem elefante e leão? E os palhaços? Tem sim, senhor! Tem até público, pessoal! Quando eu era neném, eu era assim, mas depois cresci. Brinquei, corri, pulei, dancei. Outra temática muito retratada pelos artistas populares é o ciclo da vida. A gente nasce, cresce, fica jovem, casa, filho, senhor. Aí começa a descer, ficou careca, bengala, barba branca, ajoelhou, morreu. O que a gente busca com esses vários projetos do Museu Casa Pontal é dar justamente acessibilidade ao público desse
acervo de arte popular brasileira, que é o mais significativo do país. Também discutindo um pouco a fronteira da arte, dando, na verdade, a tônica que a arte ela vai além de uma formação erudita ou popular, ela é arte. Um outro trabalho que a gente faz são as exposições itinerantes. A gente faz exposições itinerantes educativas na periferia do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Além do Rio de Janeiro, o Museu Casa do Pontal já fez exposições em diversos museus do país e do mundo. É a arte popular brasileira sendo exibida para cada vez mais pessoas. Meu boizinho brasileiro que a natureza criou. Meu boizinho brasileiro que a natureza criou. As festas nacionais também são muito representadas na arte popular. Elas deram origem às culturas originais que celebram o encanto dos brasileiros pela música, pela dança e pela alegria. Temos as principais festas do Brasil. Tem os chapéus de reisado aqui, com o reisado. Nós temos maracatus. Agora, o que é importante nesse setor de festas é que a gente pense sempre que as festas correspondem àquelas organizações que estão vivas. Então, para um museu que está dedicado a essa produção, é importante que sejam feitas pesquisas, porque por meio das pesquisas a gente vai chegar justamente aos patrimônios vivos. A área de pesquisa serve para várias coisas no Museu do Pontal. Ela subsidia o trabalho das exposições, além de produzir conteúdo sobre esse campo da arte popular, que é um campo pouco conhecido. Existem poucas referências sobre os artistas populares desse campo, então o trabalho de pesquisa fica o tempo todo debruçado sobre os artistas, as produções, as localidades produtoras. E tem uma função também de dar visibilidade para esses artistas que são pouco conhecidos, são pouco nomeados. Existe o costume na arte popular de não dar autoria para esses artistas, né? E a gente tenta o tempo todo reforçar a questão da autoria. Então a pesquisa tem esse intuito também, né? Aqui atrás a gente tem os bonecos da Cavalhada. A Cavalhada é uma festa que é feita em vários lugares do Brasil. E essa aqui é uma festa feita em Pirinópolis, na região centro-oeste do Brasil. Mais outra festa. Dá para ler o nome no estandarte do... Meu maracatu é da coroa imperial, é de Pernambuco, ele é da Casa Real, é de Pernambuco, ele é... Essa obra Serra Pelada, do artista carioca Adalton, chegou ao museu sem funcionar, mas foi o próprio artista quem chegou e ajudou a consertar. Então, a gente fez com que ela voltasse com a presença dele, com a ideia dele, com a filosofia dele de movimento, de como é que ele distribuía o movimento através de todo o mecanismo. Aqui a gente resolveu mostrar também para o público a genialidade do artista, a genialidade do interior, porque até então só se mostrava a parte de cima, a beleza, a estética, o volume e o movimento, mas não se via o que fazia esse movimento. A inspiração do artista partiu da Serra Pelada, uma serra no estado do Pará que se tornou muito conhecida na década de 1980 por uma corrida do ouro moderna. O local foi considerado o maior garimpo a céu aberto do mundo. Por aqui agora vamos ver a maior geringonça do Museu Casa do Pontal. A maior geringonça representa a maior festa do país, o Carnaval. Mais uma obra do Adalton. O Brasil devagar quando porque o santo é de barro, a natureza e a matéria de... Essa é uma obra do Adalton, onde ele mostra mais ou menos o carnaval no Rio de Janeiro, né? Porque o Adalton é carioca e para eles tudo acaba em samba, né? Eu vou dar um movimento aqui para vocês verem. Que maravilha, que beleza tão sigela, que grande arte, mais caro. E se é verdade que tudo acaba em samba... Vamos terminar agora a nossa visita aqui no museu. Olá, Brasil! Brasil que vai dar o que você vai levar?
da nossa brasileira arte popular. O que você vai levar da nossa brasileira arte popular? O que você vai levar da nossa brasileira? O escritor português José Saramago disse uma vez: esse homem que fez essa coleção não era com certeza um turista, era um viajante, aquele que viaja para querer saber, para querer ver. É isso aí, gostou? Anota o site do Museu Casa do Pontal para ter mais informações. E por que não aproveita para anotar o endereço? Estrada do Pontal, bairro do Recreio, Rio de Janeiro. Tchau, pessoal, e até o próximo museu.